O bar estava barulhento naquela noite. Um daqueles I think you lugares wanna go. onde as luzes do teto piscavam em amarelo, a fumaça de What's your cigarro problem? pairava como It's uma getting névoa late. baixa, e as conversas se misturavam em uma única parede de ruído. Bolas de No, what's your bilhar problem, man? estalavam em algum lugar no fundo. Cadeiras arrastavam e risadas roucas ecoavam pelas paredes de madeira manchada. Era o tipo de bar onde jaquetas de couro eram armaduras, tatuagens eram troféus, e os ânimos se exaltavam mais rápido do que o nível da cerveja em um copo, trabalhando silenciosamente. Atrás do balcão estava Mia Parker, uma garçonete de voz suave que se movia com uma calma que fazia as pessoas a ignorarem. Ela vestia jeans azuis, simples, uma camisa preta de botões ajustada, e seus cabelos castanhos estavam presos em um rabo de cavalo impecável. Ela não levantava a voz, não reclamava, não buscava atenção. E por isso, ninguém imaginava que ela carregava uma história poderosa o suficiente para paralisar uma sala cheia de homens adultos por trás de seus passos firmes. E, sorriso gentil, escondia-se um fardo que ela jamais revelava. Um passado sobre o qual não falava. Uma parte de sua vida tão dolorosa e tão sagrada que ela mantinha profundamente enterrada, longe do mundo e de suas suposições. Só ela conhecia as tempestades que havia superado. Pouco depois das 9, a porta se abriu com um rangido metálico. Um grupo de motoqueiros entrou menos barulhentos, inquietos, vibrando com um tipo de energia que fazia os frequentadores habituais desviarem o olhar. O líder do grupo era impossível de ignorar. Rex Dalton, alto de ombros largos, com tatuagens que se entrelaçam em ambos os braços como trepadeiras. Seu sorriso parecia ameaçador, e seus olhos percorriam o cômodo como um predador estudava uma manada. O ar mudou no instante em que entraram. Suas botas bateram com força no assoalho gasto, e suas risadas ecoaram de forma estridente. Empurram-se uns aos outros, deram ordens aos berros e deixaram claro que eram donos de qualquer espaço em que pisassem. Mia não levantou o olhar, continuou limpando a bancada, na esperança de que a noite passasse tranquila. Mas o destino tem um jeito de encontrar os mais silenciosos. Rex bateu 2 vezes na superfície do balcão. "Ei, querida!" ele gritou, alto o suficiente para todos ouvirem. "Traga uma rodada pra gente?" Mia assentiu com a cabeça e começou a servir as bebidas. Ela não fez contato visual. Já havia lidado com dezenas de homens como ele, homens que pensavam que volume era sinônimo de poder. Mas Rex não ficou satisfeito. Ele se inclinou para a frente e deu um sorriso irônico. "Qual é o problema? É bom demais para falar com a gente?" Os amigos dele riram como se ele tivesse dito algo inteligente. Mia respondeu educadamente. "Só estou fazendo o meu trabalho." A voz dela era calma, e de alguma forma isso o irritava ainda mais. Ele queria medo. Queria uma reação. A firmeza dela ferir seu ego. Ele se aproximou. "Não fuja de mim." Mas Mia não hesitou. Ela já tinha visto homens muito piores do que ele. Já tinha estado em lugares onde o barulho significava perigo e onde manter a calma significava sobreviver. O rosto de Rex se contraiu de raiva. Talvez fosse orgulho, talvez fosse insegurança, talvez fosse a necessidade, impulsionada pela embriaguez, de se exibir. Seja o que fosse, aquilo o levou a uma escolha que mudaria tudo, com um puxão repentino. Ele agarrou a frente da camisa dela e puxou com força, um som agudo de rasgo. Atravessou o balcão. A sala ficou repleta de suspiros de espanto. Alguns homens riram nervosamente. Alguém murmurou, "Droga!" Mas as risadas não duraram muito, porque o que eles viram não era o que esperavam. Bem ali, em seu peito, ousada, feroz. Inconfundível estava uma tatuagem do emblema do Corpo de Fuzileiros. Navais dos Estados Unidos. A águia. O globo terrestre. A âncora. Não é decorativo. Não é fofo. Não é algo para exibição. Era um emblema de batalhas, de coragem, de sacrifício. O bar inteiro ficou em silêncio. Os copos congelaram no ar. Até mesmo a música da velha jukebox de repente pareceu
alta demais para o momento. Os dedos de Rex deslizaram pela camisa rasgada dela, como se ele tivesse tocado em fogo. Seu sorriso cruel evaporou. Sua mão tremia, porque naquele momento ele percebeu que a mulher que tentava humilhar era alguém que ele não tinha o direito de insultar menos. Alguém que havia vivido coisas que ele jamais teria coragem de enfrentar. Mia não recuou. Ela não gritou. Ela não demonstrou raiva. Ela simplesmente ficou ali parada, respirando de forma constante, com os olhos fixos. A verdade agora, visível em sua pele, contava uma história muito mais eloquente do que qualquer palavra que ela pudesse proferir. Ela não exibia a tatuagem com orgulho. Ela não fez alarde disso. Ela nem queria que ninguém visse. Era uma cicatriz na memória, um fragmento de um passado que ela carregava em silêncio. Porque falar sobre isso doía mais do que permanecer calada quando era mais jovem. Antes que o mundo se tornasse mais cruel ao seu redor, ela se alistou nos fuzileiros navais, não por glória, não por atenção, mas porque precisava lutar para sair da pobreza e sobreviver a uma vida que já estava repleta de dificuldades. Os militares não a quebraram. Isso a moldou, forjou-a. Ela conhecera o medo em sua forma mais pura. Ela tinha visto amigos caírem em batalha. Ela passou noites em que a sobrevivência não era garantida. Ela havia passado por traumas que ninguém naquele bar conseguia sequer começar a compreender. E quando ela voltou para casa, carregou essas lembranças como uma armadura invisível. O trabalho no bar não era glamouroso, não pagava muito, mas a mantinha com os pés no chão. A mantinha ocupada e impedia que sua mente divagasse para lugares sombrios que ela tentava evitar revisitar. Agora, exposta diante de uma sala cheia de estranhos, ela simplesmente abotoou o que restava de sua camisa e voltou para o balcão. Nem uma lágrima, nem uma palavra. Ela não demonstrou qualquer sinal de fragilidade. Sua dignidade silenciosa era mais forte do que qualquer grito. Rex recuou como se tivesse sido empurrado por uma força invisível. Seus companheiros se remexeu desconfortavelmente, alguns engolindo em seco, outros baixando os olhos. O riso morreu em suas gargantas. Eles haviam zombado delas segundos antes, mas agora encaravam alguém que tinha visto a guerra de verdade, o perigo de verdade, o sofrimento de verdade. Comparado a isso, a bravata deles não significava nada. Rex murmurou algo inaudível e se virou incapaz de encará-la. Nenhum deles lhe dirigiu mais uma palavra naquela noite. Nos dias seguintes, os rumores se espalharam pela cidade como o vento. Você ouviu falar da mulher no bar do Jackson? A garçonete, ela é fuzileira naval. Não acredito. Ela escondeu isso todo esse tempo? As pessoas começaram a ver Mia de forma diferente. Clientes que antes a ignoravam agora a cumprimentavam com respeito. Algumas pessoas agradeceram Lee pelo seu serviço, outros pediram desculpas discretamente pela forma como a havia tratado no passado. Mia nunca pediu nada disso. Ela não ansiava por elogios. Ela não queria desculpas. Ela não queria ser conhecida. Ela só queria paz, menos pequenos momentos de tranquilidade onde suas lembranças não a atormentassem. Na verdade, ela ainda travava batalhas invisíveis, longas noites em que o sono se recusava a chegar. Dias em que sua mente repassava coisas que ela desejava esquecer. Uma solidão que pesava, mesmo rodeada de pessoas, ainda assim, apesar de sua própria dor. Me ajudou os outros. Ela cobria os turnos de funcionários mais jovens. Ela ouvia quando os clientes solitários precisavam conversar. Ela deu comida extra ao morador de rua que estava parado do lado de fora do bar. Ela oferecia conforto sem jamais esperar nada em troca. Essa era ela. O motoqueiro. Rex nunca mais voltou. Talvez fosse vergonha. Talvez fosse culpa.
Ou talvez ele finalmente tenha entendido algo naquela noite. A verdadeira força não ruge. A verdadeira força não intimida. A verdadeira força não precisa provar nada a ninguém. Verdadeira força permanece silenciosa e inabalável. Com o passar do tempo e o fechamento definitivo do bar, a história permaneceu. Alguns se lembravam dela como a garçonete com a tatuagem dos fuzileiros navais. Outros se lembravam do momento em que todo o bar ficou em silêncio. Mas aqueles que realmente prestaram atenção se lembravam dela por algo mais profundo. Pela sua graça, pela sua coragem, pela sua resiliência. Silenciosa. Eles se lembraram da lição que ela lhes havia dado sem nunca terem tido essa intenção. Cada pessoa que cruzamos o nosso caminho carrega uma história que desconhecemos. Uma história que não podemos ver. Uma batalha que não podemos imaginar, e algumas dessas batalhas os transformam em heróis muito antes de sequer percebermos. Se esta história te emocionou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Seu apoio ajuda a manter vivas essas histórias importantes e significativas. E antes de ir embora, conte para nós nos comentários. Qual parte da história de Mia mais te emocionou? Suas palavras podem inspirar alguém esta noite, porque às vezes as pessoas mais fortes não são as que mais falam. São pessoas que carregam sua dor em silêncio e ainda assim escolhem a bondade.